Tudo bem. Boa noite a todos, aqueles que eu não cumprimentei ainda. É um prazer estar aqui novamente. Fico muito feliz de poder voltar assim rapidinho, né? Faz pouco tempo que eu estive aqui. E gostaria de dar um recadinho antes de começar que eu sempre dou, que é eu falo um pouco baixo. Então, se o pessoal dos fundos estiver com dificuldade de ouvir, de entender, pode por favor fazer. Pode vir para frente, né? Ou pode fazer um gesto, não tem problema, que eu tento subir um pouco o tom da minha voz, tá? Mas então, como já o trabalho de hoje já ele começa muito antes da palestra, né? Na mensagem, na prece, no acolhimento de todos, nós estamos já falando do bem, já falando da caridade e de como deve ser esse bem, como deve ser a nossa ação diante do próximo, diante de nós mesmos, em todas as situações e todas as relações da nossa vida. E aí, como sempre, pegando como base o Evangelho segundo o Espiritismo, né, como base de tudo, de todos os nossos estudos, todas as nossas discussões, a vida de Jesus, a fala de Jesus, o exemplo de Jesus Cristo. E aí nós encontramos o texto de hoje lá no Evangelho, capítulo 8. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E o primeiro item, a primeira parábola, é uma fala de Jesus, fazer o bem sem ostentação. E bem nas suas falas, Jesus vai dizer assim: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Vamos pegar esse primeiro contexto, né? As boas obras. Nós vamos falar sobre as boas obras e sobre a segunda parte, que é a esmola. Então Jesus continua: assim, quando derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Então esse é o texto base. E nós vamos pegar esses dois conceitos, o primeiro das boas obras e o segundo o conceito da esmola. Em evangelhos de outras edições, ou em outras traduções, ou como na própria Bíblia, essa passagem, quando fala de boas obras, ela pode aparecer como obras de religião, como trabalhos ou como tarefas da lei, porque era o que Jesus se referia na época. As leis da época, as leis vigentes da época. E Jesus se remete à lei mosaica, aos 10 mandamentos, às leis divinas, né, conforme o conhecimento da época. Então essas boas obras, na verdade, eram o convívio com o próximo. Era amar o próximo, não desejar o mal do próximo, não furtar, não matar. Ou seja, Jesus está dizendo, quando praticares aquilo que é a lei de Deus, quando praticares o amor, quando não desejares o mal ao próximo, tudo isso é um cumprimento da lei de Deus. Então, como cidadãos, cumprir a lei não é mérito, é regra, é obrigação. E qual é o entendimento de Jesus?
sermos bondosos, sermos amorosos, termos um convívio agradável com o próximo é lei, é regra. É a única determinação de Deus, é a única coisa que Deus nos pede em troca, nos pede em troca de toda a nossa existência, né? De toda a nossa vida como ela é. E por ser uma lei, por ser uma determinação de Deus, que motivo temos nós para nos gabarmos, para querermos ser reconhecidos, querer ostentar aquilo que é o básico de todos nós? Jesus faz um convite para todos aqueles que na época, e alguns infelizmente até hoje, têm uma certa postura, têm uma falsa postura na sociedade como um todo. Aquele que aparentemente é um homem de bem, que aparentemente leva uma vida pacífica, uma vida tranquila, mas que apesar de ter todas essas aparentes características, não o faz por amor. Não o faz com simplicidade, não o faz com a verdade do sentimento. Jesus está se referindo a todo aquele que tenta, de alguma maneira, tirar mérito do bem que possa estar fazendo. De alguma forma, tirar vantagem, de alguma forma, querer se elevar diante do próximo. Talvez por ocupar um cargo, ou por fazer parte de algum trabalho social, ou até por ser aquele membro da família que sempre está disposto a auxiliar o próximo, mas faz na esperança de poder cobrar o favor em troca. Dá o auxílio, está presente, não por ver o auxiliado satisfeito, por ver o auxiliado feliz, mas por buscar algo que possa satisfazer o seu ego. Porque quando Jesus traz o conceito de boas obras, ou seja, as obras de Deus, tudo que diz respeito à lei de Deus, lá no Livro dos Espíritos eles nos dizem: trabalho é tudo aquilo que é útil, tudo aquilo que tem alguma ocupação útil. Então, que utilidade teríamos nós sermos um grande estudioso da doutrina espírita, conhecermos obras, decorarmos trechos, páginas, capítulos, fazer exposições doutrinárias bonitas, fazer um grande trabalho, com o intuito de buscar reconhecimento, de buscar admiração, com o intuito de, após a sua encarnação, chegar diante dos bons espíritos e enumerar todos os seus feitos. E os espíritos vão perguntar: mas e o sentimento? E a moral? Decorou todas as questões do Livro dos Espíritos. Quantas colocou em prática? Por isso não ostentar. Não quer dizer que o bem não deva ser enaltecido, não deva ser falado, não deva ser comemorado, não. Quer dizer que o sentido da vida de nós, quanto seres em evolução, é fazermos o máximo de bem que nos for possível, auxiliarmos o máximo de pessoas, servirmos o maior tempo possível, sem jamais buscar coisa alguma em troca. Sabe quando que a gente percebe o quanto isso é difícil? Quando nós temos, às vezes, um filho que parece ser ingrato, ou um irmão que não reconhece os nossos esforços,
um chefe que não nos paga um salário justo. Porque nós estamos o tempo todo buscando coisas nos outros. Nós estamos buscando o respeito no outro, a nossa satisfação no outro. Nós depositamos tanta confiança e tanta esperança nos outros que, pelo simples fato de eles serem quem eles são, nós nos decepcionamos, nós nos frustramos. Jesus está dizendo, não espere em troca. Ainda mais, não seja uma pessoa aparentemente boa para buscar satisfação e admiração. Seja uma pessoa boa. Haja com simplicidade, com honestidade. E esse é só o primeiro conceito. Olha quanta dificuldade, né? E ao mesmo tempo é algo tão simples. É servir. Só servir. Os Espíritos vão nos dizer que a verdadeira caridade, que a verdadeira esmola, nas palavras de Jesus, ela só é atingida quando aquele que se dispôs a servir alguém consegue fazer de maneira tão simples, mas tão verdadeira, que aquele que era o servidor, na verdade, está sendo o maior beneficiado, porque ele teve a oportunidade de fazer o bem, porque ele teve a oportunidade de auxiliar. E quando Jesus fala na esmola, às vezes por associação, pelo mundo como nós conhecemos, nós assimilamos a esmola como dinheiro, como trocado, como aquilo que nos é, às vezes, insignificante, aquilo que nos sobra. E essa semana mesmo eu levei algumas roupas para o Centro Espírita, o meu Centro Espírita lá em Capão, e aí eu botei essa colinha assim em cima da mesa e eu pensei, eu realmente estou fazendo a caridade? Ou ao invés de botar isso aqui que estava ocupando espaço no meu armário no lixo, eu só estou botando em cima dessa mesa? E o sentimento é o mesmo, de estar esvaziando um espaço no meu armário. Porque essa esmola, esse auxílio, ele não configura a caridade no seu total. Ele é isso que nós falamos, ele é um auxílio, ele é uma ajuda. Ele assim vai tentar de alguma forma suprir uma necessidade temporária. Mas não é caridade. Não é fazer o bem em sua essência. O que é então? Na sequência deste capítulo, nós temos um item, uma história, que chama os infortúnios ocultos. Quem quiser ler, está lá no capítulo 8º, do Evangelho segundo o Espiritismo. E essa história vai nos falar de uma mulher que em determinado momento, em determinados dias da sua semana, ela se despia de toda a sua de todo o seu orgulho, de toda a sua vaidade, de toda a sua aparência perante a sociedade, e se vestia com trajes simples, deixava a sua carruagem distante do seu destino, e assim, como mais conhecida, como uma pessoa simples,
até as casas mais pobres, as casas mais necessitadas. E levava alimento, levava remédios, levava abrigo. E levava junto a sua filha. Primeira lição que os Espíritos nos dão é que essa mulher, como deixa transparecer na história, tinha um poder aquisitivo mais elevado, pelo menos superior àquelas que ela iria assistir. Mas nenhum dos assistidos fazia ideia disso. Porque ela chegava lá na condição de um igual. Com medo das suas vestes, dos seus bens, constrangerem aqueles para os quais ela estava indo auxiliar. Então ela se colocava na condição de igual. Já começa o fazer o bem sem ostentar. E levava a filha. Em determinado momento, a filha quer ajudar a distribuir os bens, e a mãe diz: não, você não vai ajudar a distribuir os bens que eu trouxe, porque eles são meus. Eu estou distribuindo. E a gente pensa: mas como essa mulher está sendo egoísta agora? Por que não deixa a filha ajudar? E a mãe completa: que mérito teria você se apenas repassasse aos outros um bem que antes era meu? Seria o mesmo que se livrar de aquilo que, na verdade, já não nos pertence mais, né? Que a gente não dá mais valor, que a gente nem lembra que tem, de um trocado que às vezes não significa nada. E a mãe diz assim para a filha: aprenda a costurar e faça roupas para aqueles que estão com frio. Porque aí você estará dando algo que é teu. E não é nem o valor do tecido, não é nem o valor da linha, mas é o tempo, a dedicação, o empenho que ela teve para aprender algo que vai servir ao próximo. Essa é a esmola de Jesus. Esse é o bem que Jesus nos traz. Como nos trouxe a mensagem no início, qual de nós é tão pobre, mas tão pobre, que não possa dar um beijo no próximo? Que não possa dizer bom dia? Qual de nós? É aquele velho ditado, né? Que existem homens que são tão pobres, mas tão pobres que tudo que eles têm é dinheiro. Porque a esmola de Jesus Cristo não é a matéria. A matéria é auxílio. A esmola de Jesus é a caridade. E para concluirmos, nós vamos lá para o Livro dos Espíritos, questão 886. Essa aí grava também porque é bem importante. Eu não decorei, tá? Tá aqui na minha folhinha. Kardec, já sabendo de tudo isso, já tinha 875 questões antes, falando sobre a caridade, falando sobre o amor, falando sobre o auxílio ao próximo, e ele se questiona: mas então qual é o verdadeiro sentido da caridade? O que configura a verdadeira caridade? O que é essa esmola? O que é fazer o bem sem ostentar?
E ele acrescenta no entendimento de Jesus. Porque no nosso pode ser uma coisa. Caridade para nós pode ser uma coisa. Agora, no entendimento do Espírito mais puro que já conviveu entre nós, esse conceito se eleva bastante. E ao mesmo tempo que se eleva, é sublime, é tão puro, é simples. Então, nas palavras de Kardec e dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E a resposta: benevolência para com todos, indulgência para imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Vamos lá. Se alguém identificar alguma coisa material aqui, me avisa, tá? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Olha como é sublime. Como é um entendimento assim tão elevado e ao mesmo tempo puro. O que é a benevolência? É o texto de hoje. É ser bom. É estar de bem com o próximo. É ter uma convivência alegre, ter uma convivência assim baseada na paz, na tranquilidade com o próximo. É aquela pessoa que parece que está sempre sorrindo, que pode estar no pior dia. Mas se você passar com ela na rua, ela vai dar bom dia, vai sorrir, perguntar como é que está. Porque maior que seja as nossas dores e os nossos sofrimentos, eles são nossos. Não é motivo algum para estendê-lo ao próximo. Por isso configura a caridade. Ser bondoso com o próximo, independente da circunstância. Porque é sem esperar algo em troca. Sem ostentar. E aí, quando nós conseguimos praticar essa benevolência, estarmos de bem com o próximo, não depositarmos as nossas, a resolução das nossas frustrações no próximo, a gente consegue praticar a indulgência. E a indulgência vai nos dizer que é preciso entender o momento do próximo, que é preciso entender que assim como eu, ele também é um ser imperfeito, que assim como eu, ele também vai errar, ele também tem as suas dificuldades. E a indulgência vai dizer: eu entendo as suas dificuldades, eu entendo o teu momento, e eu serei benevolente contigo apesar delas. Apesar das suas dificuldades e dos teus defeitos que me incomodam tanto, eu ainda assim serei benevolente. E o último é o perdão, que é o fechamento de tudo. Que é quando você consegue estar de bem com o próximo, quando você entende os defeitos do outro, tem a compreensão que é preciso superar essas dificuldades, não alimentá-las. E aí vem um resultado de tudo isso, que é o perdão. Que é quando nós conseguimos deixar passar, não nos frustrarmos, não nos machucarmos com as ofensas, com as dificuldades do outro com a gente.
Porque a cada situação da vida, cada vez que alguém é rude com a gente, ou que por algum motivo nós nos frustramos com alguém, nós temos duas escolhas. A primeira é pegar aquela ação, potencializar, nos frustrarmos, nos irritarmos, entrarmos em conflito com o próximo, ou a gente pratica a caridade de Jesus e no mesmo instante a gente releva, por mais que machuque, mas a gente deixa esse nosso orgulho, nosso ego ferido de lado e tenta reconciliar com a pessoa. Isso configura a caridade. Essa é a esmola de Jesus. Esse é fazer o bem. Porque é ser bom, é entender e perdoar sem esperar o mesmo do próximo. Sem esperar o mesmo do próximo. Mas se cada um de nós tiver o mesmo entendimento, aí não existe mais conflito. Não existe mais intriga, não existe mais desavença. Aí seremos seres regenerados. Por fim, para nós concluirmos, Emmanuel, no livro Vinha de Luz, nos traz uma mensagem que vai assim completar aquilo, vai dar exemplos daquilo que os Espíritos nos trouxeram sobre a caridade. Então, o livro Vinha de Luz, Caridade Essencial. Só um trechinho, tá? E Emmanuel vai dizer assim: em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Em todos os lugares e situações. Ou seja, não há situação, não há conflito, não há dificuldade que seja, que a caridade não é a sua resolução. Não existe. Seja qual for o conflito, perdoou, acabou a mágoa, acabou o rancor, acabou o remorso. Perdoou. Entendeu que aquele conflito é uma fagulha na existência milenar do nosso ser. Que todo sofrimento, que todo conflito, por mais dificultoso que seja, ele tem desse tamanho, comparado ao infinito do nosso ser. Quem dá pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino, em qualquer setor da existência ou da fé religiosa. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos vários setores da vida, está falando dessa caridade material, deste auxílio material, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Então é um convite. Quando Jesus nos diz que fora da caridade não há salvação, Ele está dizendo, se não for bom, se não entender o próximo e não perdoar, não tem como ser feliz. Não vai ter como. É o único caminho
para a redenção, para a felicidade de nós. Essa redenção, essa caridade, trata-se de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre. É a caridade de vivermos verdadeiramente em Jesus, para que Ele possa viver em nós. Olha que bonito, né? Sermos tão purificados e tão bondosos ao ponto de que não seremos mais individualidades, mas nós seremos uma única família, em que todos são irmãos, todos aqueles que passam por nós na rua nos amam da mesma forma que nós os amamos. Da mesma forma que nós entendemos e perdoamos quando um filho, quando alguém muito querido comete alguns equívocos que são naturais, mas nosso amor por esses seres é tão grande que a gente esquece, que a gente perdoa, que a gente oportuniza recomeçar. E assim vamos vivendo ao ponto de que esse amor sairá do núcleo familiar e se expandirá a todos os setores, a todas as fés religiosas, a todas as crenças, todos os lugares. E aí, nós não falaremos mais do Evangelho de Jesus como seres que estão lá na frente, porque nós estaremos vivendo conforme o Evangelho e seremos resultado, seremos a sua obra. Que tenhamos muita paz nessa trajetória e um sucesso garantido. Que assim seja.